Olá, neste vídeo vamos verificar como testar qualquer ferro de passar roupa sem controle digital, aquele que tem apenas um termostato, os mais simples do mercado, sem abrir ele e sem ele colocar na tomada. Vamos verificar como a gente pode testar ele, eliminar possíveis erros, possíveis defeitos, sem abrir ele e sem colocar na tomada. Esse é o esquema elétrico universal para qualquer ferro de passar roupas daquele simples, que tem somente a base, um fusível térmico e um termostato mecânico e você liga ele na tomada. Esse alternador aqui do circuito da nossa apresentação aqui está representando a rede AC, a sua tomada de 127 ou 220 volts. Essa chave aqui em cima está representando um termostato mecânico, que a gente já vai ver como funciona. Esse resistor de 13 ohms aqui do esquema está representando a resistência, né? Eu sempre friso que o nome correto é resistor. Principalmente dessas peças que aquecem, aquela peça que você tem no chuveiro que aquece, como que é o nome dela? É resistor. Resistência é uma propriedade da matéria. Mas vamos adotar aqui a convenção comercial. Então, esse resistor está representando a resistência do teu ferro de passar roupa. E esse fusível térmico, presente em todos os ferros também, está diretamente em contato com a resistência da base do seu ferro. Então, quando você liga ali o teu ferro, a base começa a esquentar porque o resistor começa a dissipar a energia elétrica e energia térmica ali. O bimetálico do termostato mecânico vai começar a subir por causa da diferença de coeficiente de dilatação térmica entre as lâminas do seu bimetal. Vamos verificar essa demonstração em vídeo. Abrindo o circuito, a resistência começa a diminuir a temperatura, a lâmina do bimetálico começa a curvar de volta para a posição inicial, fazendo com que feche o circuito novamente. Fechando o circuito novamente, o ciclo se repete, mantendo aí a temperatura em certo nível, de acordo com a altura que o parafuso definiu do pino de borracha, que já vamos ver mais para frente. Então aqui está o esquema de qualquer ferro elétrico mais simples possível aí, esquema universal. Aqui está a imagem de um termostato de um ferro comum. Na seta amarela maior, a gente vê o parafuso. Esse parafuso é aquele que está ligado ao botão que você toca ali do termostato, controlando as temperaturas, controlando ali, alguns vêm com o nome ou da escala em temperatura, com o nome dos tecidos, algodão, poliéster, etc. É ali onde você coloca a mão e gira. E esse parafuso faz abaixar ou levantar, conforme o sentido das setas cinzas, o pino de borracha circulado em rosa, fazendo com que os contatos circulados em amarelo se distanciem ou se aproximem. E o segredo do termostato, o segredo de funcionamento dele está indicado ali pela seta branca. Essa chapinha é uma junção de dois metais, é um bimetal, onde o metal de cima tem um coeficiente de dilatação térmica menor do que o de baixo. Assim, o de baixo dilata mais rápido, faz essa chapinha subir, fazendo ela subir, encosta no pino de borracha da chapa do contato, distanciando os contatos ali em amarelo, abrindo esse circuito, abrindo ali o circuito pela resistência, não circulando corrente pela resistência, assim ela não transforma a energia elétrica em energia térmica, né? Haja vista que a base é um resistor. Então é assim o funcionamento básico do termostato. Estamos aqui com o setup montado para testar o nosso ferro de passar roupa sem ligar ele na tomada e sem abrir ele. Como vamos saber se ele está bom ou não? Ter ao menos um sinal se ele está bom ou não. Da coisa mais grave de se trocar, de se acontecer e mais cara também, que é dano na base dele, na resistência de aquecimento. Temos aqui um multímetro na escala de resistência, as pontas de prova com garra jacaré para facilitar a fixação no cabo de energia dele. E esse aqui é um ferro da General Electric, bem antigo, mas funcional, de 115 volts, foi feito para 115 volts, e, de acordo com o que está escrito nele, fornece uma potência de 1000 watts. Utilizando a equação que R é igual a U ao quadrado sobre P, ou seja, a tensão dele ao quadrado sobre a potência dele, 115 ao quadrado sobre 1000 watts dá 13,22 ohms.
É esse o valor que o nosso multímetro aqui vai ter que acusar. É claro que ele vai acusar um valor um pouco acima, porque essa é uma tolerância de segurança a ser utilizada. Porque para fabricar a resistência das bases dos ferros, uma tolerância relativamente grande existe aqui. E deve-se tomar cuidado para fabricar ela com uma tolerância para cima, ou seja, para um valor acima do calculado, para o ferro dissipar uma potência um pouquinho menor do que a nominal. Imagina se a tolerância usada fosse para baixo, ele ia dissipar uma potência um pouquinho maior, aumentando um pouquinho maior a corrente, podendo danificar aí as tomadas aí padrão das casas brasileiras. Então, vamos observar aqui um valor um pouco maior do valor calculado, que é de 13,22 ohms. Tá aqui a conta. Ferro da G, 115 volts, 1000 watts, R igual ao quadrado sobre P, R igual a 13,22 ohms. Vamos observar se é esse o valor que a gente vê aqui. Eu vou ligar aqui, girar aquele parafuso que a gente viu a demonstração dele em vídeo, colocando no 1. O multímetro na escala automática nos dá 15,3 ohms. Repare um pouco acima dos 13,22 ohms. Fator de segurança aí. Portanto, este ferro está ok. A resistência dele está ok. Isso não vai deixar que uma corrente superior passe por essa resistência, fazendo com que ele aqueça demais e rompa o fusível térmico, ou até mesmo derreta os cabos e condutores e conectores, etc. E também não vai deixar que ele aqueça de menos, ou seja, tendo uma resistência muito alta, ele vai aquecer menos. Então, a partir dessa medição, a gente sabe que a resistência desse ferro está boa. É claro que para testar o termostato dele, a gente deveria ligar ele, para verificar se, atingindo tal temperatura, com um termômetro de contato aqui, um termopar tipo K, por exemplo, aqui atingindo tal temperatura, se o termostato desarma. Assim vai impedir que, por exemplo, um defeito muito clássico de ferros de passar roupa, que o fusível térmico queime, né? Mas com isso daqui já dá para ter uma noção se o valor ôhmico da resistência está correto ou não. A partir desse teste dá para eliminar muita coisa, aumentando a velocidade aí do teu processo e a tua produtividade. Agora eu estou com outro ferro aqui da Philips Balita que ele está ruim. E sem abrir ele nós vamos identificar isso. Repare aqui, o nosso ferro da Philips aqui de exemplo, ele foi feito para 127 volts e tem uma potência escrita nele nominal de 1400 watts. Aplicando essa equação, R igual ao quadrado sobre P, a gente teria que ter uma resistência de 11,5 ohms. Eu estou com o parafuso termostato na posição mínima, né, na posição 0 na verdade, e o multímetro ali já está marcando um valor em mega ohms. Isso por si só já é um problema, pois indica fuga entre os elementos da resistência. Era para indicar um valor muito alto ali, não é? Até mesmo fundo de escala. Então já temos o problema aqui. Vamos rodar aqui o termostato até ouvir o clique do termostato. Ouvimos o clique e nada muda no multímetro. Sem abrir o ferro, repare que sem abrir o ferro, sem colocar ele na tomada, a gente já descobre que tem algum problema com ele. Que o termostato ou não está fechando, ou está oxidado ali a parte dos seus contatos, ou o valor da resistência da base está alterado, ou o cabo está quebrado, e aí sim a gente teria que abrir o ferro. Mas esse teste preliminar já nos diz, sem abrir o ferro e sem energizar ele, que ele está com algum problema, diferente do outro aí que vocês viram.